Neste podcast, Dom Guilherme nos mostra a importância de valorizar o que parece insignificante. A você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga do podcast, veja bem, é necessário valorizar mais e prestar atenção naquilo que é pequeno, naquilo que parece insignificante. Eu estava viajando pelas curvas e serras desse abençoado chão da Serra Catarinense, onde fica a nossa Diocese de Lages. De manhã, eu fiquei pensando nisso. E agora eu quero partilhar com você. Eu estava lendo um texto do Evangelho, onde Jesus usa uma parábola sobre o reino de Deus e fala da semente de mostarda. A mostarda, a sementinha que é insignificantemente pequena, é capaz de tornar-se um grande arbusto, até diríamos uma árvore. Na verdade, em cada curva, em cada penhasco, em cada montanha que até ultrapassava a altura das nuvens, em cada queda de cachoeira, às vezes apenas um filete de água, às vezes um pouco maior, mais bonita, no meio das matas virgens, com aquela água cristalina, mais encantado eu ficava. De repente, cruzei uma ponte sobre um rio já bastante largo e fundo. Na hora eu pensei, mas será que esse rio já nasceu grande assim? Ou é a soma daquelas fontes escondidas no meio das matas, fontes pequenas, insignificantes, ou daquelas cachoeiras que eu vi, e aquelas lá no começo que só serviam talvez para matar a sede de alguns passarinhos ou alguns animais silvestres. Quanto mais esse rio vai crescer até juntar-se a outras gotas minúsculas de água e formar grandes rios e, por fim, juntar-se ao grande oceano. Foi a reflexão que eu fiz das pequenas gotas d'água, daquelas pequenas coisas no meio das matas, o grande oceano. Fui visitar as pequenas capelas, comunidades, algumas delas ainda construídas com tábuas, pequenas e perdidas no meio desses lugares ermos, quase desconhecidos nos grandes centros urbanos. E aí eu fui rezar a missa, oferecendo sobre o altar, também às vezes de uma pequena mesa feita de tábuas, oferecer o grande, o maior de todos os cultos possíveis a Deus, a Eucaristia. Em cada uma das 3 missas que eu rezei naquele dia, era o mesmo evangelho da parábola da semente de mostarda. Quando de noite, já em altas horas, eu cheguei em casa, a curiosidade era tanta que eu fui estudar a realidade da semente insignificante da mostarda, para talvez compreender um pouco melhor por que Jesus compara a exuberância do reino de Deus ou a força da fé do tamanho de um grão de mostarda que pode até mover montanhas. Por que Jesus fala da mostarda? Encontrei algumas pequenas informações que eu vou partilhar com você, meu irmão, minha irmã, do podcast. O pé de mostarda produz um grãozinho do tamanho de um coentro ou da cabecinha de um alfinete. Quem o vê pensa que Jesus está equivocado sobre o tamanho da semente. Porém, dentro desse grãozinho é que estão verdadeiramente as minúsculas sementes de 10 sementinhas muito pequenininhas, miudinhas. Essa sim é a semente de mostarda a que Jesus se referiu. Veja bem, são necessárias de 750 ou 760 sementinhas de mostarda para se chegar ao peso de 1 grama. Pode imaginar isso? No Evangelho escrito por Marcos, no capítulo 4, versículo 31, o grão de mostarda é chamado por Jesus de a menor de todas as sementes da terra.
de fato, a semente de mostarda tem o diâmetro apenas de 0,95 a 1 milímetro. Pensa, de 0,95 a 1 milímetro. Esse pequeno grão, essa pequena semente, que tem de ser observado com uma lente, se quisermos vê-la bem nitidamente, é considerado por Jesus como exemplo para uma fé que é capaz de mover montanhas. Ou então que se transforma num arbusto dentro das hortaliças, uma das maiores. As sementes têm cerca de 2 milímetros de diâmetro, quase não pode ser vista a olho nu, mas no espaço de um ano se transforma num grande arbusto, numa árvore com galhos de cerca de 2,5 metros a 3 metros. Portanto, como são diminutos os pré-requisitos para um resultado tão grande num minúsculo grão de semente, onde aparentemente não existia nada, temos depois de 1 ano e meio um arbusto grande, uma árvorezinha. Depois dessas e outras citações sobre a insignificância da semente ou do grão de mostarda, que o grão tem dentro de si as pequenininhas sementes, voltei com a minha mente para minhas viagens. Voltei a puxar na memória tudo que eu tinha visto e tinha me chamado a atenção ao longo do dia. À primeira mão, só me vinham as imagens das coisas grandes, majestosas, grandiosas, exuberantes. Parece que não tinha nem percebido o pequeno tico-tico, apenas as aves enormes a sobrevoar os cânions. Não tinha nem visto as milhares de flores minúsculas, insignificantes, a exalar perfumes inigualáveis no meio dessas nossas florestas aqui da Serra Catarinense. Não tinha percebido a brisa suave, mas sim os ventos a soprar com força e tocar os cataventos a produzir energia eólica, como nós temos aqui na Serra. Não tinha sequer me chamado a atenção que a grande beleza dessa serra está mais nas multimisturas de milhões de coisas pequenas e insignificantes do que nas coisas enormes e imponentes. O que seria daquele desfiladeiro sem a pequena cachoeira? O que seria a grande montanha sem a pequena vegetação sobre ela que dá a beleza? O que seria do penhasco sem as rochas ou pedrinhas pequenininhas, mas que lhe dão formato e sustentação? A partir daí, passei a olhar com os olhos diferentes o meu dia a dia e o dia a dia da vida social. Com certeza, o que sempre nos chama a atenção são os meninos e meninas prodígios, aqueles que se destacam, que estão acima da média, aqueles que ocupam os primeiros lugares. Isso chama a atenção. E investimos tudo neles, mas muitas vezes o retorno é muito pequeno, porque pela facilidade, pela inteligência do aprendizado, acabam por se acomodar e relaxar. Não prestamos atenção para quem passa horas e horas nos livros ou no computador, para quem adentra silenciosamente altas horas da noite estudando para superar as dificuldades e tirar dentro de si o máximo do potencial. Nos esquecemos que mais de 90% ou 95% da vida é feita por muitos pequenos gestos, que por si só parecem insignificantes, mas que realmente são a grande beleza que passa despercebida. Aplaudimos o primeiro lugar, e isso parece normal e até fácil, mas incentivar
o que vem pelo meio ou lá no fim, mas muitas vezes com muito mais esforço do que aquele que ocupou o primeiro lugar, a gente não olha para esses últimos. A vida é feita mais pelos pequenos gestos de amor de pessoas insignificantes para a grande mídia do que para os atos heróicos que puxam todos os holofotes para si. Hoje, nesse podcast, eu gostaria que nós observássemos mais a força dos pequenos e das milhares de coisas pequenas, mas que formam as grandes coisas boas, bonitas e fazem a beleza da nossa vida. Assim como o profeta Elias, que ficou escondido na caverna, não percebeu a presença de Deus nos terremotos, nos tufões ou temporais, nem no fogo, mas o percebeu e sentiu presente na brisa suave. Que Deus fique conosco e que a gente aprenda a valorizar muito mais as coisas pequenas e insignificantes, que são essas que decidem a nossa vida. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.